que foi democratizada ou universalizada pelo povo judeu, já era uma crença muito comum e princípios comuns entre os chamados sacerdotes das chamadas escolas ocultistas do Egito. E os egípcios sabiam da unicidade de Deus. 668, sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade desses deuses, ou do politeísmo, ou a consubstanciação de um politeísmo em função das manifestações dos espíritos? Isso poderia ter ajudado, segundo a pergunta de Allan Kardec, ajudado na incompreensão dessas manifestações dos espíritos. Sem dúvida. Porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens de então tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações e pelo seu gênio, ou por um poder oculto, que não se compreendia, se distinguia dos demais e faziam dele um deus e, por sua morte, lhe rendiam culto. Sobretudo, como eu disse, pessoas que tinham esse poder oculto eram os médios. E esses médios que traziam exatamente aquelas façanhas que para o vulgo eram sobrenaturais, eram tidos exatamente como deuses também. E faziam deles realmente, ou rendiam, após a sua morte, culto por ele. A palavra Deus, numa reflexão com Kardec, ela não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. E quando fala personificação, não no sentido antropomórfico, mas é uma identificação com um ente criador da vida. Era deuses à época, qualificação mais genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da matéria, da humanidade. E o Kardec ainda lembra o seguinte: tendo-lhes as manifestações espíritas, ou seja, os espíritos se comunicando à época também, a existência deles, a atuarem como potência da natureza, a esses seres eles deram o nome de deuses, como lhe damos hoje, por exemplo, o nome de espíritos. A rigor, é a mesma coisa, a comparação é a mesma, né? Ou seja, os espíritos que se comunicavam na época de Kardec, antes de Kardec debruçar-se para estudar os fenômenos das mesas girantes, ou aqueles famosos fenômenos de Hydesville, se tinha muita dúvida em relação a essa comunicação dos chamados vivos com os mortos, as comunicações dos espíritos em suas várias especificidades de fenômenos. E, evidentemente, imagine isso há 4.000 anos, há 5.000 anos, há 6.000 anos, há 2.000 anos, ou bem antes do Cristo. Então, era uma pura questão de palavras, e a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente por quem? Por aqueles interesseiros. E esses interesseiros, sempre tivemos nas sociedades, em todas as civilizações, esses interesseiros, né? Esses espertalhões, eles elegiam templos, altares, porque erigindo templos e altares, esses templos e altares eram muito lucrativos nessas reverências a esses tais deuses. Então, existia uma questão econômica aí, realmente, que era o interesse lucrativo desses espertalhões, que à época utilizava e hoje ainda se utilizam muito. Hoje, os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas dos seus invólucros terrestres. Esse tipo de discussão de que os espíritos são criaturas como nós, mais ou menos perfeitas, fora do corpo físico, é uma discussão que começou com mais profundidade, sob o ponto de vista de massa ou de popularização, com o espiritismo. Quem vai estudar isso de uma forma universalizada é o espiritismo. O espiritismo é que democratiza a reflexão dessa relação entre o encarnado e o desencarnado. Antes, essa relação muitas vezes ocorria em escolas de seitas, ocultos ou estruturas de crenças bastante fechadas. O espiritismo democratizou essas informações da imortalidade. Por isso, essa terceira revelação. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs,
reconheceremos os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. Escala espírita é aquela sugerida por Allan Kardec, em que ele vai fazer classificação em 3 ordens e em 10 classes. E da terceira ordem, que somos nós, espírito ainda com tendência ao mal, dividido em 5 classes. Então, dentro, nós reconheceremos todas essas classes, exceto a primeira classe, que são os espíritos puros, nas manifestações exatamente nas épocas pagãs, digamos assim, nas épocas desse politeísmo. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra, hoje, mercê de um estudo mais sério, o espiritismo livre das ideias supersticiosas que o ensombraram durante muitos e muitos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, que é a vida após a morte. Daí, evidentemente, sendo uma nova revelação que veio para ficar para sempre conosco, permanentemente ilustrando a nossa capacidade intelectual, como um convite para sentirmos as informações a fim de transformarmos o nosso comportamento e melhorarmos a vida na vida material. Agora nós vamos entrar em um outro tema, analisado por Allan Kardec, sobre a questão dos sacrifícios. Esse é um tema mais complicado, porque nós vamos entrar em processo mitológico, mitologia pura, na época de Kardec, e nós não podemos desconhecer que hoje ainda muitas práticas religiosas são profundamente mitológicas. 669 remonta à mais alta antiguidade, os sacrifícios humanos. O que levou o homem a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Ora, que coisa esquisita, já que nós estamos falando da mais remota antiguidade, da mais alta antiguidade, esses sacrifícios humanos, como se o sacrifício humano viesse a agradar a Deus. E exatamente como é que nós poderíamos pensar, de que forma se chegou a essa conclusão? Primeiramente porque há muitos anos não se compreendia Deus como sendo uma fonte de amor, de pura energia de amor, de bondade. Nos povos primitivos, a matéria, ela sobrepuja a realidade essencial, espiritual. Eles, os povos mais antigos, se entregam aos instintos quais os animais selvagens. Neles, a estrutura do senso moral, o código moral de lei da própria consciência ainda não se acha muito bem desenvolvido, muito bem encaixado na consciência de seres que não têm muito bem trabalhado o senso moral. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem em ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Ou seja, oferecer uma coisa muito valiosa para Deus, evidentemente, teria aos olhos de Deus muito mais valor. Então, entre um animal e um ser humano, vamos oferecer um ser humano que nós agradaremos mais a Deus, era uma visão de antigamente. Foi isto que levou a sacrificarem primeiro os animais, depois eles foram avançando as piadas aí e começaram a sacrificar os homens também, de conformidade com essa falsíssima crença de que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Em outras palavras, oferecendo um ser humano tinha mais valor aos olhos de Deus, dentro dos sacrifícios de então, né, do que um animal. Bom, aí o Kardec procura ratificar nessa resposta. Por isso que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos. Então houve, aspa, aí um avanço de oferenda por sacrifício a esse tal Deus. Sobre isso não pode haver nenhuma dúvida. Então, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos. Então, os sacrifícios humanos foi, como prática religiosa, um processo de uma manifestação de tendência violenta, de crueldade, ou apenas por ignorância absoluta de ofertar seres humanos a Deus para agradar a Deus em função de algum tipo de êxito daqueles que supostamente estariam amando e sendo obedientes a esse tal ou tais deuses. Não.
originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Eu vou rapidamente falar esse negócio do Abraão, que vocês vão ver que ele próprio criou o templo do sacrifício, no monte do sacrifício, a própria tradição judaica. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessa prática, imolando ou sacrificando os seus inimigos comuns, até mesmo os seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de um ser humano para agradá-lo. É absurdo. Mas nós vamos encontrar no livro de Gênesis do próprio Moisés esse tipo de prática. Eu vou encontrar um trecho que eu vou ler para vocês. O Senhor pediu a Abraão, que é o ser que deu origem à chamada estrutura hebraica, né, que foi Abraão, que é o grupo abraâmico. Então, o Senhor, supostamente o Senhor, Deus, teria pedido a Abraão a vida de seu filho Isaque, exatamente como um sacrifício. Toma teu filho, está lá escrito, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Tá? Como eu disse em Gênesis capítulo 22. Tendo feito de acordo com o que o Senhor ordenou, pouco antes de sacrificar seu filho, um anjo foi, aí aconteceu que ele foi até o máximo de uma suposta fé nesse tal Deus cobrador de um sacrifício do filho único que ele amava, e ele mostrou que amava mais a Deus e mataria o filho por isso, e ele, nessa fé, foi realmente tirado esse ato de se matar o seu filho. Abraão, ele acabou dando o nome de Jeová Jiré, esse lugar onde ele construiu até um altar chamado o altar do sacrifício, que era uma suposta profecia de que o Senhor seria visto mais tarde, naquele mesmo monte, geralmente chamado de Monte Moriá, como eu disse. Está lá no Gênesis 22. Eu fui buscar essa informação. Então, esse mesmo grupo de montes, do qual supostamente foi criado essa base, né, realmente para que fosse criado o templo do sacrifício, né, foi criado também o templo de Salomão, foi onde Jesus foi crucificado, etc. Essa tradição toda aí. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer é que a tradição judaica fazia sacrifícios humanos. Né? 670. Alguma vez foi agradável a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Pergunta Allan Kardec. Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorante os homens, natural, era que supusessem praticar ato louvável, sacrificando os seus semelhantes. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que realizavam e, evidentemente, reprovar tais sacrifícios. Então, ele foi crescendo, sob o ponto de vista de estrutura moral, e eles perceberam que esse tipo de oferenda de sacrifícios humanos para agradar a Deus não fazia nenhum sentido. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? Porque na Inquisição nós vamos ver também isso, né? O sacrifício humano de seres chamados hereges, aqueles que não acompanhavam o cânone dos dogmas da religião administrada pela Igreja Romana, e eram levados às fogueiras, eram mortos, ou então nas cruzadas também, em que haviam sacrifícios humanos em nome de alguma coisa chamada amor do Cristo, etc., dos lugares santos. O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível que os não partiram de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem os seus semelhantes? Porque você vai matar em nome de Jesus, você vai matar em nome do Evangelho, você vai matar em nome de Deus, você vai matar em nome dessas coisas teológicas absurdas que nós fizemos na Idade Média. Fizemos na Inquisição, fizemos nas Cruzadas,
que é um processo de sacrifício, como oferenda a Deus. Nós estamos fazendo isso em nome de Deus. E matava-se em nome de Deus, e diante daquelas vítimas chamadas hereges, elas tinham que, inclusive, pedir perdão a Deus para morrer pedindo perdão a Deus. Quer dizer, essa loucura há 700 anos, 800 anos, não tão tempo atrás agora. E os espíritos dizem o seguinte: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, transgridem, evidentemente, a vontade de Deus, que manda: ame cada um o seu irmão como a si mesmo, que é o maior dos mandamentos. Amar ao Criador e ao próximo como a si mesmo, tendo como referência o a si mesmo. Evidentemente, todas as religiões, todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dê. Mas, de qualquer maneira, que deuses são esses? Deuses que muitas vezes está exigindo, ou pedindo, ou ofertando, fazendo quase que um processo de barganha com aqueles seus seguidores. Hoje alguém coloca bomba em seu corpo para, em nome de Deus, sacrificar outros seres humanos e ele ser glorificado e chegar no chamado céu, criado por essa ideologia religiosa ou teologia, para poder realmente ter várias virgens, no caso homens bombas, né? Várias virgens à sua disposição e, evidentemente, na cabeça de mulheres bomba da mesma forma, dentro dessa visão absolutamente bastante animalizada, né? Bastante primária para 2022, como nós estamos. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha mais mérito do que o sacrifício dos animais? Então, é um processo interessante, oferecer a Deus frutos, né? Oferecer coisas da terra, coisas naturais. Deus julga segundo a intenção, e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. A prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possam fazer. A intenção é tudo, o fato nada vale. Então, tudo que sai do coração, hoje, com essa compreensão mais ampla, sabemos que quaisquer tipos de sacrifícios não faz nenhum sentido em termos de supostamente agradarmos um Deus bastante antropomórfico, diga de passagem. Porque como se nós estivéssemos conversando com seres como um ser humano. Não. Deus, como não tem uma forma humana, Deus, como é uma concentração, ou nem poderíamos chamar de concentração, mas é o que nós possamos imaginar, uma massa da mais pura energia de amor. Então, Deus é amor puro, é a fonte da energia pura do amor. Então, como fonte de energia, não podemos pensar em alguma coisa com limites, né, humanoides. Não. Deus é energia, Deus é amor. Deus, em seus atributos, também está em nós, na sua onipresença. E nós sentimos Deus através do código moral de lei que trazemos na consciência, que são as suas leis. E aí, evidentemente, nós começamos a compreender Deus através das leis que trazemos na consciência, que nos convidam à prática do bem, do belo, do amor, como ensinou Jesus. Agradável a Deus do que todas as oferenças. Então, a intenção é que faz com que nós possamos nos aproximar dessa energia pura que nós chamamos Deus, que é a causa cáusica da vida, que é a inteligência suprema. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, aminorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E, neste caso, o sacrifício dos animais praticado com um fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na Terra? Talvez seja a maior pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz. E os Espíritos respondem o seguinte: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Eu não quero dizer com isso
que ele, Deus, desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito absolutamente imaturo. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Deus não está preocupado, evidentemente, com esses tipos de aproximações através de ritualísticas, através de cultos externos, através de uma estruturação hierarquizada de supostos procuradores dele, que se intitularam como tais, representantes de Deus na Terra, dos quais nós devemos obrigações. Isso aconteceu nas religiões chamadas extrínsecas, religiões que estão fora de nós, para dominar a nossa mente. As religiões, de alguma forma, dominam as mentes dos seres humanos. O convite é reencontrar Deus em nós, num código moral de lei da própria consciência. Albert Einstein chamava isso de religião intrínseca. É religião da intimidade do ser humano, é a religião que está dentro de mim. E eu, pela religião intrínseca, vou encontrar Deus em plenitude na própria consciência. Não precisarei de intermediário para chegar a essa fonte divina de energia de puro amor que nós chamamos de Deus. Porque essa energia pura de amor já existe em nós. Nós já somos também, em essência, energia de puro amor. Então, quando eu me identifico com a energia de amor que eu já sou em essência, eu já estou muito próximo, fazendo as minhas ofertas de amor àquele que é amor puro que já está em mim, em sua onipresença, que é o nosso Criador. Vimos na questão 667 que a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, eu vou só retomar para quem chegou depois, exatamente fazer esse gancho para mostrar que lá no começo, quando estamos estudando a questão do Deus único, evidentemente o homem tinha pouco desenvolvimento intelectual para entender esse Deus único. Incapaz de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, o homem conferiu-lhe atributos da natureza corpórea à época. Aliás, até hoje. Porque tem muitos que acreditam que Deus é um velhinho, com aqueles apetrechos do tempo, né, vestido de branco, sentado em um suposto trono, em algum espaço desse firmamento infinito, que nós não sabemos onde, e, evidentemente, com alguns anjos tocando as suas trombetas e o tempo todo, com aquelas melodias, realmente, como diz o Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, um céu absolutamente bastante enfadonho, né? Mas incapaz de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, o homem conferiu-lhe atributos da natureza corpórea. Desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele, o homem mais antigo, uma divindade, uma potência sobrenatural. Daí, buscarmos a origem desses vários deuses. Eu estou fazendo aqui uma rememoração do estudo, para que nós possamos gravar com a doutrina espírita essa questão, né, do politeísmo. Vimos, depois entraremos na questão dos sacrifícios novamente, só para rememorar. Eu estou apenas fazendo a rememoração que nós lemos até aqui na questão do Livro dos Espíritos. Vimos que o politeísmo é, como o próprio vocábulo indica, a crença religiosa em uma pluralidade de deuses ou a adoração de mais de um Deus, conforme assinalam. Aqui nós estudamos hoje, na questão 668, ao chamarem Deus a tudo o que era sobrenatural, a tudo o que era sobre-humano. Os homens tomavam os espíritos como se fossem deuses, então também estudamos isso hoje. O que eles chamavam de Deus, a questão de termo, de nome, né? Com Kardec passamos a chamar de espíritos. Disso resultou que quando um homem, por suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o povo não conseguia compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e, após a sua morte, lhe rendiam culto, como nós analisamos aqui.
Então, eu faço questão de repetir o que nós estudamos até aqui para ficar gravada esses temas, porque são temas que não são muito estudados, são temas que não são muito debatidos, que nós, como espíritas, é muito importante, como nós estamos fazendo reflexão do Livro dos Espíritos, aprendermos e fixarmos a lição. Vimos que a palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla, significava, como hoje, uma personificação do Senhor da vida. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. O que é fácil de constatar, nós que debruçarmos nas fontes, estudando atentamente os atributos das divindades, vamos dizer assim, pagãs. A palavra pagã surgiu depois, mas essas chamadas divindades pagãs. Refletimos aqui que, entre os vários fatores responsáveis pela criação e multiplicação dos deuses, é importante nós ressaltarmos, salientarmos o seguinte: personificação das forças da natureza e a sua consequente elevação ao reino de divindade. Então, ocorria qualquer fenômeno, os trovões, os ventos, relâmpagos, a chuva, tudo isso, evidentemente, como fenômenos naturais, nós personificávamos essas forças naturais, né? E, evidentemente, estávamos fazendo um trabalho de elevação ao reino de divindade, os seres que coordenavam esses fenômenos. B. Divinização de antepassados e heróis. Era muito comum também no passado e hoje ainda. A centralização política dos grandes estados, provocando a fusão e a unificação de culturas e crenças. Daí derivaram os 3 principais sistemas do politeísmo. Vimos que a idolatria, a adoração de muitos deuses personificados por ídolos grosseiros. Tudo isso, como nós estamos falando aqui em relação a essa questão que estudamos, eu fui buscar uma religião dos antigos, chamados sabeus, lá no reino de Sabá, na época antiga, né, no atual Iêmen, o chamado sabeísmo. O sabeísmo era um culto pagão também dos astros, do fogo. Era um processo, né? Existia também um outro tipo de culto chamado fetichismo, né? Ou feticismo, né? Que era a adoração de tudo quanto impressionava a imaginação humana de então e lhe atribuíam exatamente esse poder, como as forças da própria natureza. Isso chamava-se de feticismo ou fetichismo, né? O vocábulo paganismo é comumente utilizado como sinônimo de politeísmo. Eu estou fazendo um estudo paralelo aqui com vocês. Em essência, ele é o mesmo, mas do ponto de vista histórico e teológico, não. Ou seja, a palavra paganismo, comumente utilizado como sinônimo de politeísmo, em essência, pode ser realmente seja a mesma coisa, mas do ponto de vista teológico, não. Quando Constantino consagrou o cristianismo como a nova religião do Império Romano, os não cristãos foram chamados de pagãos. Aí é exatamente a outra possibilidade de nós começarmos a conhecer os tais pagãos, que eram aqueles não seguidores da cartilha de uma estrutura religiosa criada a partir do Estado romano. Eram chamados pagãos, então adeptos do paganismo, não cristãos. Acabaram, então, sendo generalizados como pagãos, tanto os politeístas, propriamente ditos, como os monoteístas não cristãos. Bom, tudo isso que nós estamos fazendo com vocês, rememorando a questão do politeísmo, a questão também dos sacrifícios, é muito bom. Nós vamos entrar, inclusive, fazer uma reflexão sobre a própria mitologia, porque o politeísmo está ligado realmente à cultura mitológica, ou da própria mitologia. E a história religiosa da humanidade, existem alguns períodos. Eu fui buscar alguns períodos por alguns especialistas, e eu peço licença aqui para trazer para vocês, que eu já falei dos fetichistas, né? Esses feticistas, na realidade, eram, na sua origem, politeísta também. E como se dá entre os povos selvagens, de alguma forma, né? Eu fui buscar a pesquisa de C.G. Brosses, é um pesquisador também no campo da história. Ele escreveu um livro do culto dos deuses e fetiches. Todas as religiões, exceto a dos hebreus, derivaram do fetichismo, que, por sua vez, teve origem no medo. Já um outro pesquisador científico também, chamado J. Lubbock, ele dividiu em 6 períodos a história religiosa da humanidade. Vamos ver quais períodos que o Lubbock divide esses períodos históricos do seu ponto de vista religioso das nossas civilizações. Ateísmo,
o fetichismo ou fetichismo, vocábulo que veio do português feitiço ou sortilégio, culto da natureza, o xamanismo, que é uma religião dos chamados xamãs ou feiticeiros profissionais, o chamado antropomorfismo e a crença em um Deus criador e providencial. Não há na antropologia consenso geral quanto à diferenciação precisa entre xamã, feiticeiro e sacerdote. Costuma-se empregar o termo xamã, assim como xamanismo, no contexto dos povos mais da região oriental da Terra, dos povos asiáticos. Em 1767, o francês N.S. Bergier, Bergier defendeu uma tese segundo a qual o fetichismo se explicava pela semelhança que existe entre a mentalidade do homem primitivo e a mentalidade infantil de uma criança, né? Que empresta a alma e a personalidade ativa e cada um dos objetos que o rodeiam. Esse seria um processo bastante politeísta também. Estudando as origens dos politeísmos e do paganismo, Emmanuel, aí eu entro em Emmanuel, para nos ajudar um pouco nessa reflexão. O que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, do qual eu já fiz um estudo, já fiz várias lives fazendo um estudo completo do livro A Caminho da Luz, ele é sensacional. Aquele que faz um levantamento, ele faz realmente para nós, nesse seu inventário histórico ou historiográfico sintetizado, maravilhas abordagens em relação à questão dessas religiões mais antigas. Em A Caminho da Luz, como eu disse, ele afirmou que a gênese de todas as religiões da humanidade teve origem no coração augusto e misericordioso do Cristo, em face, evidentemente, de ser ele o diretor espiritual do orbe terrestre. Então, ele era o grande inspirador, porque a civilização na Terra, ela começa, a estrutura das civilizações na Terra começaram com os chamados exilados, ou foram proscritos, convidados ou aceitos pelo Cristo a virem para a Terra. São as famosas raça adâmica, grupo adâmico, estudado por Allan Kardec no livro A Gênese também, né? O grupo adâmico, a raça adâmica. Emmanuel desmembra, estudando também no livro A Caminho da Luz, a questão da raça adâmica. Com eles começa realmente a civilização aqui na Terra, que são os capelinos, para nós espíritas, segundo Emmanuel. Então, o Cristo, ele é o grande inspirador. É exatamente no coração augusto, misericordioso do Cristo, do qual esses seres mais intelectualizados do que nós da Terra, seres das cavernas que vivíamos ainda até então, começamos a ter esse tipo de comportamento mais religioso, buscando e centrado em Jesus, sobretudo em Jesus, a busca de um ser superior. Para tanto, de tempos em tempos, o Cristo, Jesus, envia mensageiros à Terra para ensinar e para difundir as verdades evangélicas. Então, mesmo considerando o politeísmo, mesmo considerando todos esses sacrifícios, considerando todas essas procuras de um ente superior para explicar aquilo que para o vulgo era sobrenatural, sobre-humano, para se dar uma explicação daquilo que na humanidade não se explicava, mas, no fundo, era se buscar potências superiores às potências materiais, era buscar Deus em última instância. Então, esses seres que foram enviados, esses mensageiros que foram enviados para ensinar, para difundir as verdades evangélicas, evidentemente, eles foram recepcionados, interpretados segundo o nível evolutivo de cada época. Óbvio, nem todos tinham cultura para entender uma sabedoria, nem de Lao Tse, nem de Forri, de mais de 3.000 anos, nem do próprio Confúcio, muita dificuldade de se compreender o próprio Siddhartha Gautama, e o Zaratrusta em algum momento, enfim, algumas dificuldades para entender esses enviados de Jesus. Constitui, portanto, erro grosseiro julgar como bárbaros e pagãos os povos terrenos que ainda não conhecem diretamente as lições do Evangelho, até pela essa dificuldade realmente cultural. Porquanto a desvelada assistência de Jesus acompanhou e ainda acompanha a evolução das criaturas em todas as latitudes da Terra. É muito bom nós começarmos a analisar historiograficamente a questão desse caminhar de nossa religiosidade com Emmanuel, que ele tem palavras muito amorosas, né? Ele tem palavras convidativas para a compreensão, para a misericórdia,
para que nós, ao invés de ficarmos criticando, compreendemos a situação de cada época do paganismo, do politeísmo, dos sacrifícios, da mitologia. Isso é importante, porque nós começamos a entender que, à medida em que nós evoluímos intelectual e moralmente, mais compreensão teremos de Deus, do qual nós estamos conversando aqui. Não esse Deus, né, antropomórfico, Deus com características humanas, não. Esse Deus como fonte da mais pura energia de amor. Então, Deus é energia de amor, Deus é fonte de energia de amor, do mais puro amor. A história da China, ele vai falar, a história da Pérsia, a história do Egito, a história da Índia, como dos árabes, dos israelitas, dos chamados celtas, dos gregos, dos romanos, todos esses povos, a história de todos esses povos, de todos esses grupamentos civilizatórios, ela está iluminada pela luz dos poderosos emissários de Jesus, e muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus deveres que foram havidos como sendo o próprio Cristo, em reencarnações sucessivas e periódicas. E é um engano muito grande de alguns autores que vão ver reencarnações de Jesus em alguns momentos na Terra. Não. Jesus só esteve conosco uma vez, segundo todas as tradições, e tudo nos aponta para mostrar que Jesus só esteve na Terra por uma vez, na época da Palestina, há 2000 anos, e foi o momento em que a Terra ascendeu em seu processo no universo de sua espiritualidade. Para Emmanuel, a partir da vinda de Jesus, que é o único espírito puro que esteve entre nós, até hoje na história humana, a Terra passou a ser chamada de emancipada espiritualmente, porque é um planeta que já consegue ter energia capaz de receber espírito puro. Então a Terra já pode abrigar espírito puro, já abrigou Jesus. Então por isso que ela ascendeu na escala evolutiva, do seu ponto de vista moral também, e energético, porque ela tem energia capaz de receber um espírito puro, como recebeu Jesus na carne. É importante dizer isso. Outro alerta que Emmanuel nos faz, em A Caminho da Luz, é sobre a unidade substancial das religiões. Ele então afirma que todos os livros de tradições religiosas mais antigos da nossa história guardam entre si a mais estreita unidade em essência. Existem formas que podem ser diferenciadas, mas em essência todas elas convergem, ou seja, todas elas estão unidas a essa unidade. As revelações, elas vão evoluindo numa esfera gradativa de conhecimento da nossa capacidade moral, da nossa capacidade intelectual. E todas as religiões, elas fazem referência a um Deus, pelo menos aquelas que vieram através desses líderes do qual Cristo enviou, mas impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. Porque, como eu citei, Siddhartha Gautama, Confúcio, Lao Tse, o próprio Zaratustra, eles não eram politeístas. Eles trouxeram a ideia exatamente de um Deus impersonificável, essa força divina, ou seja, essa fonte de energia mais pura de amor. Esses líderes trouxeram para nós. Por isso, essa unidade substancial daquilo que eles escreveram, como líderes. Agora, vamos fazer, nesse final de nossa reflexão de hoje, vamos chamar de